A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Mais um domingo que nós temos a alegria de nos reunirmos. Deus tem nos sustentado, Deus tem nos dado uma semana abençoada. Embora os dias sejam corridos e às vezes nós imaginamos que necessitamos de mais tempo, mas nós estamos vendo que o tempo de Deus, ele tem sido suficiente para nós. O tempo de Deus tem nos dado a oportunidade de nos projetarmos diretamente para o reino do Senhor, de nos projetarmos sobre a palavra de Deus e de buscarmos dentro dela aquilo que muitas vezes nós buscamos nas coisas. Então, com certeza Deus tem essa manhã para nós, para que nós possamos mais uma vez entender que o que nós precisamos está aqui. O que nós precisamos está em Cristo. Nós não precisamos de mais nada. Então eu já quero convidar você para que chame os seus, sua família, para que possa se assentar com você nesse momento, em frente ao seu aparelho, e possa desfrutar dessa bondade de Deus, desse amor de Deus, e saber que aquilo que você de repente possa estar precisando e buscando, muitas vezes tentando satisfazer as suas necessidades em coisas, você ouvirá da parte de Deus que o que você precisa está nele. Então nós temos a palavra nos mostrando que nós somos bem-aventurados. E ser bem-aventurados é ser mais do que felizes, ser muito feliz. Mas essa felicidade que às vezes nós depositamos em coisas que conquistamos, em momentos que vivemos, ela está em Cristo, ela está na palavra de Deus. Então eu quero pedir para você já nessa manhã, abrir a sua Bíblia juntamente com os seus no Salmo de número 1, que o salmista aqui ele vai falar para a gente dessa bem-aventurança. O salmista traz aqui para a gente uma palavra, um salmo, um cântico, que nos dá a certeza de que a nossa felicidade está em Cristo. Então, o Salmo de número 1, ele começa dizendo assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então o salmista ele vem dizendo para nós aqui que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. É aquele que não se detém à roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é aquele que não se assenta em lugares aonde Deus não se agrada, aonde não há a presença de Deus, aonde existem palavras, existem atitudes, existem ações que não agregam à nossa vida nada que traga para nós a oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Muito pelo contrário, às vezes nos assentando nesse meio, às vezes nos detendo nos caminhos dos pecadores, nós começamos a nos perder, começamos a nos deixar levar pelas coisas que eles falam, e quando vemos já estamos agindo de forma diferente, estamos agindo de forma estranha na presença de Deus. Isso não alegra o coração do Senhor. Então o salmista ele diz aqui que bem-aventurado é aquele que deixa esses caminhos, é aquele que se guarda dos pecadores, aquele que não anda nos caminhos dele, não se detém com eles. Então nós temos que muitas vezes escolher as nossas amizades.
saber com quem nós estamos andando, saber no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa escola, aquilo que estamos fazendo, né? E até mesmo na nossa vizinhança, né? Porque isso pode influenciar a nossa vida e pode nos fazer, como já disse, ter atitudes que não agradam a Deus. Mas ele vai dizer que aqueles que são bem-aventurados, aqueles que têm a sua alegria, que buscam a sua felicidade no Senhor, antes eles vão ter o prazer de meditar na palavra de Deus. Eles vão ter o prazer de buscar ao Senhor. Eles vão ter o prazer de, nesse momento, como nós estamos fazendo hoje, logo pela manhã, de se assentar aos pés de Cristo para poder ouvir a sua voz falando com eles, né? Então eles têm o seu prazer em meditar na palavra, em ouvir o que Deus tem para dizer, em receber da parte de Deus as suas ordenanças, os seus mandamentos, e poderem meditar naquilo que Deus está trazendo dia e noite na sua vida, ser algo constante, algo que vem trazer em todo o tempo alegria e satisfação em nossos corações, em nossa alma. Por isso ele fala que esses serão como árvores plantadas junto a ribeiros, que vão dar os seus frutos no tempo certo, né? E na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então a nossa felicidade está em agradar ao Senhor. A nossa felicidade tem que estar em cumprir as leis do Senhor, em meditar nela dia e noite, para que estejamos firmes, como árvores plantadas junto a ribeiro, que as suas raízes vão tão profundas para poder puxar a água, para poder saciar a sua sede, para que assim elas possam estar firmes e possam, né, através dessas águas que saciam a sua sede, dar os seus frutos na estação própria, e não deixarem de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então nós vamos ver que aquilo que nós fizermos prosperará. E não prosperará para essa terra, porque nós não podemos esperar essa prosperidade somente das coisas deste mundo, somente das coisas dessa terra. Mas a nossa prosperidade em tudo aquilo que nós fizermos, que o salmista fala que Deus quer para nossas vidas, é a nossa prosperidade espiritual. Porque enquanto nós prosperamos, enquanto nós caminhamos para a eternidade, enquanto nós damos um passo a caminho do Senhor, para a Canaã celestial que Ele tem preparado para nós, a palavra de Deus aqui diz para nós que os ímpios, eles não subsistirão, eles serão julgados, eles vão ser julgados, os pecadores, né, serão julgados, porque o Senhor conhece tanto o caminho do justo quanto o caminho dos ímpios. Então que nessa manhã você possa se alegrar na presença de Deus, que nessa manhã você possa ser bem-aventurado, que você possa entender que a sua alegria, a sua felicidade está em se assentar na presença de Deus, em meditar na sua palavra dia e noite, em saciar a sua sede nas águas que jorram do trono de Deus, porque assim a prosperidade ela virá, e sendo prósperos, caminhando, indo além daquilo que os nossos olhos podem ver, a nossa alma, o nosso espírito se alegrará, e isso trará satisfação ao nosso coração. Então que nesse tempo, nesse momento, você possa já se colocar na presença de Deus em gratidão, porque este salmo, esta orientação mostra para nós o amor de Deus por nossas vidas, o quanto o Senhor nos ama, o quanto Ele deseja que nós estejamos buscando nele, para que nós possamos ser fortalecidos e dar os nossos frutos na estação própria, para que assim o coração de Deus se alegre em olhar para nossas vidas. Então nessa manhã eu creio que Deus terá uma porção dobrada para nós, usando a vida do José Júlio para trazer um alimento preparado pelo Senhor, um alimento fresco, um maná que Deus tem para nós nessa manhã. Então desfrute disso, não perca, não saia agora do seu lugar, não se distraia, deixe tudo de lado,
Se você estava aí com o fogo aceso, preparando, adiantando alguma coisa já para o seu almoço, deixe tudo de lado, apaga o fogo, deixa lá, porque não vai estragar. E você vai poder desfrutar de uma bênção especial da parte do Senhor. Então eu já quero te convidar para que você nesse momento feche os teus olhos. Vamos agradecer a Deus. Pai, nós te louvamos, te bendizemos nesta manhã. Como é bom estar na tua presença, Pai. Como é bom, Senhor, estarmos alicerçados, arraigados, ó Pai, na rocha que é Cristo Jesus. Como é bom, Senhor, estar junto, Senhor, a esse ribeiro das águas que jorram, Senhor, do teu trono, ó Pai. Porque elas têm, Senhor, nos saciado. Elas têm, Senhor, nos dado, ó Pai, o fortalecimento que precisamos para que os frutos sejam produzidos. E nós esperamos com esses frutos, ó Pai, alegrar o teu coração, alegrar os teus olhos, poder, Senhor, encontrar graça, Senhor, diante de ti, ó Deus, e sermos prósperos, mas não uma prosperidade que nos traga, Senhor, bens, que nos traga, Senhor, um status financeiro favorável diante da sociedade, mas uma prosperidade, Senhor, que alegre o teu coração, e que nós possamos, Senhor, se prosperarmos pela tua vontade financeiramente, sejamos nós prósperos para podermos fazer a tua obra, para podermos ajudar ao próximo, para podermos investir no teu reino, Senhor, porque ele não pode parar e não parará, independente daquilo que nós somos e podemos fazer, porque quem está no controle e na direção é o Senhor. Por isso fala aos nossos corações nesta manhã. Nós ansiamos, Senhor, ouvir a tua voz. Usa o teu servo e traga, Senhor, o alimento que tu tens preparado, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a ministração da sua palavra e que você possa desfrutar dessa bênção que o Senhor tem. Daqui a pouco nós voltamos, em nome de Jesus. Paz do Senhor, amados irmãos, bom dia a todos. Que prazer o Senhor nos dá a oportunidade de estar aqui reunido para meditarmos na palavra dele. É uma grande alegria para nós isso aí. E conforme o pastor Reginaldo mesmo fez a abertura com o Salmo 1, falando que aqueles que encontram prazer na lei do Senhor são bem-aventurados. Isso é maravilhoso porque não é um mérito nosso mesmo, é Deus que nos conquistou, Deus que nos atraiu por meio de seu Filho Jesus, e por causa disso nós estamos aqui buscando a presença dele, querendo conhecer mais da sua vontade, para que ele venha nos moldar, trabalhar em nós, para que nós sejamos tudo aquilo que ele tem para nós reservado na sua palavra. Quando nós vemos a palavra de Deus falando a respeito da sua igreja, ele vê a sua igreja perfeita, porque ele nos vê através de Cristo, e através de Cristo nós já temos tudo o que nós precisamos. Mas quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos as nossas limitações, nós vemos como nós somos fracos, e isso nos leva a ver como que nós precisamos mergulhar nessa palavra, como nós precisamos conhecer mais desse nosso Deus grandioso e nos apossar dessa vida nova que ele nos deu através de Jesus. Nós recebemos essa vida e Cristo Jesus já conquistou tudo o que nós precisamos, mas nós precisamos crescer, nós temos que nos esforçar para que essa palavra esteja totalmente em nós e nós estejamos vivendo ela em plenitude. E nesta manhã eu quero meditar com os irmãos a respeito disso mesmo, porque muitas vezes quando nós estamos no auge da nossa vida, quando está tudo bem na nossa vida, correndo tudo bem, nós olhamos para Deus e falamos, nossa, como Deus é grandioso, como Deus é maravilhoso, Ele me colocou em largueza, mas muitas vezes nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós passamos por momentos de dificuldade e também ali no vale Deus está conosco. A Bíblia fala que o nosso Deus é um Deus dos montes e o Deus dos vales também. Então, em todo momento, em qualquer situação, Ele está do nosso lado. Eu gostaria que os irmãos agora abrissem a Bíblia no Salmo, no capítulo 121. Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé,
aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora para sempre. Aleluias! O Senhor é um Deus maravilhoso, Ele cuida de nós. Hoje nós somos o povo de Deus, através de Jesus Cristo fomos feitos povo de Deus, e por causa disso nós podemos nos alegrar com essa promessa maravilhosa do Senhor. E há um grande tesouro escondido na palavra de Deus, porque muitas vezes, como eu tinha dito, quando nós passamos por momentos de dificuldade, nós nos sentimos tão pequenos, tão fracos, e nós somos realmente fracos, mas porque nós estamos inseridos em Cristo, nós nos tornamos um povo forte, nós somos capacitados por Deus para pelejar as nossas guerras, nós somos capacitados por Deus a vencer a cada batalha. John MacArthur, um pastor dos Estados Unidos, ele fala a respeito da importância de nós descobrirmos, viver em plenitude todas as chaves da nossa vida espiritual para que nós sejamos vencedores. E uma das chaves, e a chave mestre para que nós tenhamos uma vida espiritual próspera, é nós meditarmos nessa palavra, nessa riqueza dessa palavra, porque através dessa palavra nós temos vida, porque por meio dela todas as coisas foram criadas. Quando Deus disse, tudo foi feito. Também pela palavra de Deus, o que está morto vem à vida. Nós fomos vivificados através dessa palavra da verdade. Então a importância da palavra de Deus, porque ela gera vida, ela vivifica aquilo que está morto. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, pela graça, a palavra de Deus nos vivificou, e a graça, a palavra de Deus é Cristo encarnado, Ele nos ressuscitou, e também pela palavra de Deus a vida é mantida nessa terra. Em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, fala que todas as coisas são sustentadas no universo através dessa palavra poderosa, pela palavra de Deus. Então olha a importância que tem. Muitas vezes nós estamos nos sentindo um nada, nós estamos sentindo fracassados diante das situações da vida, mas é esta palavra que nos garante a vitória, é essa palavra que pode nos fazer vitória. Muitas vezes as pessoas que estão longe de Cristo querem se apegar apenas a essa palavra para passar, eu quero me livrar dessa situação difícil, eu preciso de uma bênção, eu preciso de um socorro, mas a maior bênção que o homem pode ter é um encontro com Cristo, se tornar filho de Deus, ser herdeiro de todas as promessas de Deus. Então, através do arrependimento, crendo nesta palavra, nós podemos ser filhos de Deus. Essa é a maior bênção que nós podemos ter. E depois de nós recebermos essa bênção de sermos filhos de Deus, nós podemos passar por lutas, por dificuldade, mas agora nós temos a palavra de Deus dentro do nosso coração. O Espírito Santo vem morar dentro do nosso coração, e por mais que nós passamos por vales, por dificuldade, nós sabemos que em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores, porque Ele nos prometeu um novo céu e nova terra. E é sobre essa palavra que eu quero falar para você nesta manhã. O salmista fala que ele levantava os olhos dele para o monte, e de onde poderia vir o socorro dele? Ele tinha a plena certeza, ele tinha a plena confiança que o socorro dele viria do Senhor. O nosso socorro também, meus amados irmãos, ele vem do Senhor. Um dia ele teve um encontro com esse Deus, ele conhecia esse Deus, ele sabia que o Deus de Israel foi um Deus poderoso que livrou aquele povo de inimigos que os cercavam de todos os lados, e aquele Deus protegeu o povo de Israel, e no deserto eles andaram e eles tiveram privações, mas quando clamavam ao Senhor, nosso Deus, o Senhor vinha com mão forte e os livrava.
Nós também temos essas cartas, temos tudo as escrituras escritas que confirmam tudo isso para a gente, mas nós sabemos que o fim de todas elas apontava para Cristo, e Cristo, Filho de Deus, veio, se encarnou nessa terra, e Ele morreu, e Ele ressuscitou para que também nós tivéssemos uma viva esperança. Então, se o salmista, vendo essas histórias do passado, a provisão de um Deus todo-poderoso que cuidava no povo lá no deserto, se alegrava e confiava e falava: estou passando por momentos de dificuldade, eu olho para todos os lados, eu olho para um monte, eu não vejo solução para os meus problemas, mas o meu socorro não vem dos poderosos, o meu socorro vem do Senhor. Quanto mais nós, igreja do Senhor, rebanho de Deus, nós temos um Deus poderoso com quem nós podemos contar a todos os momentos da nossa vida. Esse Deus, Ele não está somente no momento da alegria conosco, do nosso lado, quando tudo vai bem, Ele também está no vale conosco. Ele está conosco, e quando nós estamos ali no nosso quarto chorando, clamando, precisando que Ele venha ao nosso socorro, Ele está ali junto de nós. O salmista fala no versículo 5 e no versículo 4 que ele não dorme, ele não cochila. No versículo 5 ele fala: o guarda de Israel é a tua sombra. Imagina você andando num sol de meio-dia, aquela sombra não desgruda de você, está sempre junto de você, por mais que você não queira estar ali perto, Deus está sempre perto de você. Muitas vezes você fala: mas onde está Deus? E Deus está próximo de você. A Bíblia fala que Ele não nos deixaria, Ele não nos abandonaria, e Ele é poderoso para cumprir a sua palavra. Deus está do nosso lado. Ainda que você esteja passando por momentos de muita dificuldade e ninguém esteja entendendo a situação que você está passando, saiba, Deus está com você, Deus está do seu lado, e a maior certeza que você pode ter, a maior confirmação disso é que Ele deixou isso escrito na sua palavra, que Ele jamais te deixaria, Ele nunca jamais vai te abandonar. Ainda que o seu pai, ainda que a sua mãe, no Salmo 27, no versículo 10, a palavra de Deus nos declara: ainda que o meu pai, ainda que minha mãe, ainda que os seus familiares te deixem, o Senhor não vai nos desamparar. Glória a Deus por isso. Deus não nos vai deixar, Ele está sempre do nosso lado, Ele sempre nos segura pela mão, e mesmo diante das batalhas, das dificuldades, nos vales da sombra da morte, nas dificuldades da vida, Ele está conosco, do nosso lado. E por isso nós temos que nos apegar a essa palavra, por isso nós temos que meditar nessa palavra, comer dessa palavra. Nós temos que meditar nela, nós temos que estudar ela, nós temos que honrar a palavra de Deus, nós temos que amar a palavra de Deus, e nós temos que obedecê-la, porque é isso que Deus espera dos seus filhos, filhos obedientes que obedeçam a sua palavra, que vivam a sua palavra. Então não é momento de nós ficarmos choramingando, mesmo no momento da dificuldade, é momento de nós olharmos, ainda que nós olhamos para o alto, ainda que nós olhamos para as situações, ainda que nós olhamos para os grandes dessa terra e falamos: o que eles têm a me oferecer? Não, o meu socorro não vem deles, o meu socorro vem do Senhor, aquele que criou os céus e a terra, aquele que não dorme, aquele que não cochila, aquele que é como um sol, Ele está do meu lado como a sombra. Ele sempre está do meu lado, de tal forma que o sol não vai me fazer mal, a lua também, os medos da noite também não vão me fazer mal, porque Deus é o meu refúgio, porque Deus é a minha fortaleza, porque os meus olhos, ainda que eu veja a situação difícil, ainda que eu veja que a situação realmente não está agradável, eu sei o Deus a quem eu tenho crido, eu confio nesse Deus poderoso. O salmista aqui fala: o meu socorro vem do Senhor. Ele é bem taxativo ao afirmar que o socorro dele viria do Senhor, não viria de mais nenhum outro lugar, porque a nossa confiança está totalmente colocada no Senhor.
E quando nós meditamos, vemos no Antigo Testamento Deus cuidando do seu povo, nós vemos que quando eles iam entrar na terra prometida, havia inimigos por todos os lados. Havia inimigo na terra de Canaã, havia inimigo nos montes. Havia também inimigos nos vales. Em Números capítulo 14, no versículo 25, a Bíblia fala que os amalequitas, os cananeus, habitavam no vale, estava cheio de inimigos no vale. Também Juízes, no capítulo 3, versículo 3, fala que havia inimigo do povo de Deus, e os inimigos do povo de Deus estavam por todos os lados, estavam sobre os montes, estavam sobre os vales, e aquela terra que o Senhor havia preparado para eles teriam que conquistar aquela terra, o povo de Deus teria que conquistar aquela terra. Mas porque Deus não dorme, porque Deus não cochila, porque Deus não esquece das suas promessas, eles seriam mais do que vencedores se eles confiassem na palavra de Deus. E é isso que eles fizeram. Todas as vitórias que Deus deu para o seu povo é porque eles confiaram na palavra de Deus, porque eles depositaram em Deus a sua confiança. E não foi diferente com Elias. Quando o povo de Deus se afastou da presença de Deus e deixou o seu coração se contaminar com a idolatria de deuses pagãos, Deus levantou o profeta Elias. E o profeta Elias começa a desafiar os sacerdotes de Baal e começa a falar: clame ao seu Deus. Talvez ele esteja dormindo, ou talvez ele esteja planejando alguma viagem. E na verdade, em 1 Reis, no capítulo 19, ele faz esse desafio com os sacerdotes. Eles começam a gritar, mas Deus dá grande livramento naquele momento. Deus dá grande livramento para a vida de Elias, para o povo de Deus, e Deus é honrado no meio daqueles homens naqueles dias. Mas esse momento de auge na vida de Elias, um dia passou. Veio as perseguições porque eles serviam a Deus, e teve um momento que ele estava sendo perseguido pela rainha Jezabel, e ele estava desesperado, não sabia mais o que fazer, se escondeu, foi para um lugar muito longe e ficou lá caminhando, e ele, todo triste, todo desanimado, ele estava no vale. Ele estava em sofrimento naquele momento, mas Deus veio com consolo, e ele achava que viria consolo de Deus através de um terremoto, ele achava que vinha através de um fogo, e não veio, mas Deus veio com uma voz mansa e falou com ele através daquela voz, daquele vento suave, e ele foi animado e continuou na obra de Deus, e continuou a fazer a obra de Deus. Então, muitas vezes nós estamos vivendo o auge da nossa vida, e nós nos alegramos, e nós sentimos tanta alegria por isso, e nós pensamos: Deus está comigo agora nesse momento. E quando nós estamos passando pelo momento da dificuldade, da perseguição, do sofrimento, nós pensamos: agora Deus não está comigo. Deus sempre está conosco. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Ele está conosco no momento do ápice. Ele também está no momento quando nós estamos lá tristes, abandonados, sem ninguém. Deus sempre está do nosso lado. O nosso Deus é um Deus dos montes, mas também é um Deus dos vales. Deus sempre estará do nosso lado. Nós temos um Deus sempre presente conosco, e isso é maravilhoso, isso é tremendo. Confiar na palavra de Deus é maravilhoso, é tremendo. E isso não é mérito nosso, isto é mérito da graça de Deus que nos foi dada através de Jesus Cristo. Nós não éramos povo de Deus, nós éramos estrangeiros a essas promessas que nós vemos aqui no Antigo Testamento. Mas porque Cristo Jesus nos conquistou, agora nós somos povo de Deus. Nós que não éramos povo, nós que éramos alheios às promessas de Deus, não merecíamos isso, mas fomos conquistados por causa do grande amor com que Deus manifestou através do seu Filho Jesus e nos atraiu na cruz do Calvário. Também a palavra de Deus mostra que essa rainha Jezabel era casada com o rei Acabe. E esse rei Acabe, ele fazia várias coisas que desagradavam a Deus. E
teve um certo momento, em 1 Reis, no capítulo 20, nos mostra que havia um rei da Síria, e o nome desse rei era Ben-Hadad, e esse rei se aliou com 32 outros reis, e eles se levantaram contra o reino de Israel, contra o reino de Judá, contra o reino de Samaria, da terra de Samaria, o reino do norte, e quem era o rei? Era esse rei Acabe. E o rei Ben-Hadad mandou mensageiros para o rei Acabe, falando: olha, rei Acabe, eu vou aí na sua terra, fique sabendo que tudo aí na sua terra, o seu ouro, a prata, as mulheres, os filhos, são todos meus. E o rei Acabe, olhando aquilo lá, falou assim: é tudo seu? Tudo bem, então, ok, é tudo seu, beleza, é seu. Daí o rei Ben-Hadad viu, né, que ele aceitou de bom grado aquilo lá, falou assim: é o seguinte, eu mudei de ideia. Mandou mensageiro de novo para ele falando: rei Acabe, fique sabendo que amanhã por volta dessas horas, em 24 horas, eu vou aí e vou tomar tudo que é seu. Eu vou tomar a sua prata, o seu ouro, os seus filhos, as suas mulheres, eu vou retirar tudo que é seu. E o rei Acabe olhou aquilo lá e falou: nossa, como pode um negócio desse? O que eu vou fazer? E ele foi e procurou os anciãos, perguntando: o que a gente faz sobre isso? E os anciãos, consultando o povo, falaram assim: não, a gente não pode, a gente tem que resistir a uma coisa dessa, não pode deixar acontecer isso daí. Então, a rei Acabe mandou a notícia para ele, falando: não, isso aí não. A primeira, que você é dono de tudo, ok, você pode até ser, mas agora tomar tudo aqui, não pode ser tomado tudo aqui. E quando ele pegou e falou assim: não, fique sabendo que eu vou aí e vou tomar tudo que é seu. Daí Acabe deu uma resposta meio que atravessada por rei Ben-Hadad, falando: você está falando isso aí, que vai fazer isso aí, mas o orgulho não vai levar a nada. Tudo que você está falando não vai levar a nada. Quando Ben-Hadad ficou sabendo daquilo, e Ben-Hadad se achava um deus, né? Porque quando ele mandava os mensageiros, ele falava assim: assim diz o rei Ben-Hadad, como se fosse assim diz o Senhor. Ele se achava uma autoridade máxima. E quando ele ouviu que Acabe respondeu mal para ele, deu uma resposta atravessada, ele falou assim: a gente vai aí com os 32 reis, a gente vai destruir tudo. E Acabe ficou, né, meio preocupado com aquilo, mas Deus é um Deus misericordioso, e Deus ele tem prazer em cuidar do seu povo, e Deus tinha um cuidado especial para o seu povo naquele momento, e Deus enviou um profeta para Acabe e falou: Acabe, eu vou mostrar para você, eu vou dar grande livramento para você. E Deus deu uma estratégia para Acabe naquele momento de guerra. Acabe não sabia como lidar com aquela situação, mas através do profeta veio a direção, veio uma estratégia e eles saíram vencedores. O exército de Israel era bem menor que o exército do rei das Sírias e de todos aqueles 32 reis, mas por causa da palavra de Deus, por causa da misericórdia de Deus, eles saíram vencedores naquela batalha. E era usual que naquele tempo os reis em todas as primaveras, uma vez por ano, saíam para pelejar, saíam para lutar. E passado um tempo, aquele rei Ben-Hadad, ele queria fazer nova guerra, atacar o rei de Israel. Mas antes que isso acontecesse, o Senhor levou o profeta até Acabe e falou: Acabe, eles vão te atacar novamente. Prepara tudo, prepara uma estratégia, porque isso vai acontecer. E mais uma vez, o rei Ben-Hadad foi para atacar o Israel, a terra de Israel, querendo tomar tudo aquilo lá. E ele falou alguma coisa que insultou a Deus. Ele disse: o Deus deles é um Deus que opera nos montes. Eles venceram aquela batalha porque eles estavam nos montes, mas agora nós vamos nos organizar aqui, nós vamos batalhar com eles no vale, e quando eles forem lutar conosco no vale, eles vão perder, porque nós somos mais fortes que eles. Mas não era o braço do exército de Israel que deu a vitória para eles, é o Senhor que os livrou. E quando nós olhamos a palavra de Deus, em 1 Reis, no capítulo 20, no versículo 23, a gente vê o rei da Síria, porque os servos do rei da Síria, eles disseram:
Seus deuses são os deuses dos montes, por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas pelejamos com ele em campos rasos, nos vales. E por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Eles tinham achado que a vitória que o povo de Israel recebera por ser forte ou ser fraco. Não, a vitória quem havia dado para o povo de Israel era Deus. Independente se estava no monte ou independente se fosse no vale, Deus tinha garantido a vitória para o povo. E assim é conosco também. Não importa se você está na crista da onda ou se você está num vale profundo, Deus está do seu lado. E em qualquer lugar que você esteja, em qualquer lugar que o inimigo esteja te atacando, em Cristo Jesus nós já somos aperfeiçoados, nós já recebemos a vitória. Em Cristo Jesus, o nosso lugar espiritual é nas regiões celestiais. Não importa como que o diabo está atacando, nós temos que buscar a palavra de Deus, nós temos que buscar a presença de Deus para viver todas essas promessas em plenitude em nossas vidas. E no versículo 28, a palavra de Deus fala que chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse para Acabe: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos. Para quê? Para que saibais que eu sou o Senhor. Então não importa se você está passando a luta no monte ou no vale, mas porque Deus é o Senhor, Ele vai te dar a vitória. Deus, Ele nos garante a vitória, é Ele quem adestra as nossas mãos para a batalha e é dele que vem a nossa vitória. E nós vemos aí uma grande vitória quando nós vamos ver nos versículos seguintes, essa luta que teve do exército. O exército de Israel era comparado a 2 rebanhos de cabra, um montoado de pessoas apenas contra 100 mil homens, mais de 100 mil homens, porque 100 mil homens naquele dia morreram e depois caiu um muro em cima de 27 mil homens morreram também. Então muita gente morreu, um exército pequeno contra um grande exército. O exército do inimigo do povo de Deus enchia a planície. E o povo de Deus era como 2 pequenos rebanhos, mas Deus garantiu a vitória, porque Deus havia prometido a vitória, eles receberam a vitória da parte de Deus. E muitas vezes nós nos comparamos, Davi, Senhor, dá-me um coração igual a Davi, eu acho que eu sou igual a Davi, porque meu coração é igual ao de Deus, mas nós vamos ver na palavra de Deus que um coração, quando ele é quebrantado, busca ao Senhor, quando quer a direção de Deus, a misericórdia de Deus se revela sobre a vida desse homem. E com Acabe, a misericórdia de Deus se revelou ali, e para que eles soubessem que Deus era Deus, que Deus era o Senhor, Deus manifestou grande livramento. Esse livramento que Deus manifestou para que eles soubessem que era o Senhor, não foi somente para aquele povo, mas foi para nós também, porque essas escrituras foram escritas para nós, e por causa disso nós sabemos que Deus é o Senhor. Não importa as dificuldades que nós estamos passando, nós podemos olhar para o monte, nós podemos olhar para todos os lados e nós podemos pensar: de onde vai me vir o socorro? Quanto mais nós meditamos na palavra de Deus, mais certeza, mais confiança, mais crente nós ficamos que o nosso socorro vem do Senhor, aquele que criou os céus e a terra. E como que Ele criou os céus e a terra? Por sua palavra. Ele disse e tudo se fez. Então é por aqui que vem a nossa vitória, é pela palavra de Deus, quando nós confiamos que Deus está do nosso lado, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, e não há luta e não há dificuldade que possa nos destruir, porque nós confiamos no Senhor. Quando nós continuamos olhando a palavra de Deus, nós vamos ver que o Filho de Deus vem e revela o nosso Deus, revela a face de Deus, e para a salvação de toda a humanidade se manifesta o Filho de Deus, e Ele opera milagres, sinais e maravilhas, e muitos achavam que Ele viria e estabelecer um reino terreno. Então por isso teve uma grande guerra política, teve uma guerra religiosa também, mas uma guerra política muito acirrada, porque o Messias
Messias, né? Eles achavam que o Messias iria colocar Israel como dominador do mundo, mas Cristo estava ensinando que o reino de Deus veio dentro do coração do homem, veio mudar o coração do homem, veio livrar o homem dessas amarras do pecado. A natureza do homem que havia sido caída no jardim do Éden, que tinha se afastado da presença de Deus, agora a comunhão de Deus estava sendo restabelecida através de Cristo Jesus. O preço que o homem não poderia pagar para retornar à presença de Deus, Cristo Jesus estava pagando ali naquela cruz do Calvário, e o sangue dele derramado, o sangue de um inocente pelos pecadores, era a solução para que nós pudéssemos retornar até Deus. E Jesus morre na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E os seus discípulos, quando vê aquela situação, perdem toda a esperança, porque falam: e agora? Eles esqueceram que Cristo muitas vezes havia alertado ele que tudo isso aconteceria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Eles ficaram muito desolados, e quando nós vamos ver em João, no capítulo 20, nós vemos que no versículo 19, que os discípulos estavam atemorizados, fechados, num quarto. Eles se reuniam, ficavam todos juntos, amedrontados, porque os judeus os queriam matar também. Eles estavam sofrendo perseguição, porque o Filho de Deus havia morrido, e eles queriam matar o Filho de Deus, matar o Filho de Deus. Então eles pegaram e ficaram todos desesperados por causa disso, estavam todos amedrontados, até que aparece Cristo no meio deles. O Cristo ressuscitado apareceu no meio deles e disse para ele: paz esteja convosco. Aquela paz não trouxe somente paz aos corações daqueles que estavam amedrontados, mas trouxe também grande alegria. A palavra diz que eles sentiram grande alegria quando começaram a ver Cristo e viu que Cristo estava ressuscitado no meio deles, e havia uma grande promessa que ele subiria ao céu, mas mandaria o Consolador. Desde então, nós vamos ver nas Escrituras os servos do Senhor nunca se desanimando, nunca perdendo suas esperanças, porque ele sabia que agora nós temos uma esperança maior. Nós sabemos agora, nós podemos nos gloriar até mesmo nos nossos sofrimentos, porque nós temos uma morada eterna garantida, nós temos salvação eterna garantida através de Cristo Jesus. Quando nós olhamos a palavra de Deus, em Atos, no capítulo 5, versículo 41, nós vemos que os discípulos estavam sendo perseguidos, estavam sendo, eram levados aos sumos sacerdotes por causa do nome de Cristo, e eram ameaçados de morte, e sofriam tribulações, sofriam sofrimentos, chicotada, vários tipos de sofrimento, mas eles sentiam a alegria. No versículo 41, a Bíblia fala que os apóstolos saíam do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome do Senhor Jesus. Olha que maravilha, que mudança drástica. Agora a nossa alegria está em servir a esse Deus maravilhoso, a honrá-lo com toda a nossa vida, e se preciso for, até mesmo com a nossa vida. É isso que a palavra viva faz em nossos corações. Nós não vivemos agora engatinhando, achando que o mundo é só sofrimento. Não, nós olhamos para Cristo e fala: há esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Isso é suficiente para nós sentirmos a paz de Deus que excede todo entendimento. É suficiente para nós sentirmos a alegria de Deus em todas as situações que nós vamos passar nessa vida. Então é essa palavra que eu gostaria de trazer para os irmãos. E os discípulos, os apóstolos, eles saíam alegres por se acharem dignos de sofrerem afrontas, de serem humilhados por causa do nome de Cristo. Que haja essa alegria em nós também. Muitas vezes nós queremos ter uma vida mais ativa espiritualmente,
E eu falo, mas como que eu vou fazer isso? Nós temos que mergulhar nessa palavra, nós temos que pedir a graça de Deus. Uma das chaves espirituais para nós termos uma vida espiritual próspera é conhecer essa palavra, é mergulharmos em comunhão com Deus para que nós possamos viver a vida que Cristo Jesus trouxe para nós. A palavra de Deus, conforme eu disse, mostra uma igreja, forte, uma igreja que brilha, uma igreja sentada nas regiões celestiais, uma igreja cheia da santidade, Deus chamada para a santidade, mas às vezes nós olhamos para a nossa vida falando, Senhor, eu não vejo, é muita limitação que eu vejo na minha vida, mas é momento de nós olharmos para a palavra de Deus, porque quando nós estamos no vale, aí há grande oportunidade para Deus nos tirar dessa situação e nos colocar nos montes, e Deus quer nos colocar nos lugares celestiais, no monte mais alto que tem, é perto da presença de Deus, é assentado juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Quando nós tivermos esse esclarecimento bíblico, termos os nossos olhos abertos a respeito disso, nós veremos que nada mais nessa terra é mais precioso do que essa posição que Cristo Jesus conquistou para nós. Não vai importar se a sua vida é terrena, agora está numa maré mansa, está tudo tranquilo, eu estou no monte, ou se agora está tudo, está terrível a minha situação. Não, porque você está sentado em Cristo Jesus, com Cristo Jesus nas regiões celestiais, e isso indifere a situação que você está passando, indifere o que está ocorrendo de tragédia ao seu redor, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, está dentro de você. É como Cristo apareceu para aqueles discípulos dizendo, paz esteja convosco. Essa mesma paz invade os nossos corações e contagia todas as áreas das nossas vidas. E eu gostaria de deixar, para encerrar, um versículo para os irmãos que está em Romanos capítulo 8, no versículo 37. Paulo começa a falar, Paulo que era um homem que havia sofrido muito por causa de Cristo, a começar quando ele foi chamado por Cristo. Ele vai, cai do cavalo e fica cego por uns dias. E ele fica lá, dependendo de que chegasse o profeta Ananias para pegar e orar por ele, curar, e por ele ser um homem muito perigoso, muito conhecido também pela perseguição que ele fazia à igreja. Ananias poderia ter até chegado meio cismado perto dele, não sabendo realmente se aquilo lá era Deus falando com ele ou ele havia se confundido com a voz de Deus, mas ele estava lá esperando ter os seus olhos curados, ser curado daquela cegueira. Depois ele, conforme Deus prometeu para Ananias, falando, não, vai, que esse homem vai ser usado para pregar a minha palavra. E ele saiu pregando a palavra, e ele sofreu várias perseguições. E não só perseguição, mas também vários acontecimentos, tragédias, naufrágios aconteceu com ele por causa do nome de Cristo, porque ele vivia para a glória de Deus. E quando nós vemos a vida de Paulo, um homem temente a Deus, que viu milagres de Deus, mas também padeceu por causa do nome de Cristo, nós vemos ele falando estas verdades, nossos corações devem se encher de alegria, porque o nosso sofrimento também não deve ser impedido para que nós vejamos a glória de Deus em nossas vidas. O sofrimento que nós passamos não deve ser nenhum impedimento para nós darmos glórias a Deus, mesmo nas situações difíceis da nossa vida. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 37, Paulo fala, mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, não importa a situação que nós passamos, em todas as situações da vida da gente, nós somos mais do que vencedores, mas não somos mais do que vencedores em nós mesmos, na nossa própria força. Não, nós somos vencedores por meio daquele que nos amou, e quem nos amou foi Cristo. Por causa dele nós somos mais do que vencedores. E Paulo estava bem certo, ele tinha a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus,
que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Não vai ser montes, não vai ser os vales, nada pode nos separar desse amor, porque esse amor é constante, esse amor não muda. Muitas vezes nós vemos as pessoas mudarem, né? Depois que eu conheci ele melhor, eu já não sei se ele ama, se eu já o amo mais como amava antes. O amor de Deus é constante, Ele não muda, Ele conhece, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe que nós somos pó, mas o amor dEle continua constante em nossas vidas. E Deus, Ele quer que nós, como filhos dEle, amados, filhos obedientes, conheçamos a sua palavra e nos apropriemos dessa vida nova que Cristo Jesus conquistou para nós. Agora você que está ouvindo pela primeira vez essa palavra, muitas vezes você não teve um encontro com Cristo ainda, você não entregou a sua vida para Cristo, mas a palavra de Deus, ela declara que quando nós nos arrependemos, quando nós cremos nessa palavra, você crê que Jesus é o Filho de Deus, que morreu pelos seus pecados, que por você mesmo você nunca vai conseguir agradar a Deus, mas você depende dessa graça maravilhosa. A Bíblia fala que aí mora o caminho da salvação. Jesus, ele veio fazer isso. Quando Jesus chegou aqui nessa terra, ele começava pregando, falando: arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a saída para o homem. Aquela queda no Adão, aquele distanciamento que o homem teve no Jardim do Éden, pode ser restabelecida essa comunhão com Deus quando nós nos arrependemos e cremos nesse Evangelho, cremos que Jesus Cristo é a resposta para a minha vida, para a minha comunhão com Deus, para que eu retorne à presença de Deus. Então eu quero fazer um apelo para você: creia nessa palavra, ouça essa palavra e se arrependa dos seus pecados e receba a vida eterna que Cristo Jesus veio te trazer. Mas também você que é a igreja de Jesus, muitas vezes você já faz parte do corpo de Cristo e ao longo do tempo você tem se deixado contaminar o seu coração com desânimo e você já nem sabe mais se você realmente é um salvo em Cristo Jesus. Na verdade, você é salvo em Cristo Jesus, você teve um encontro com Cristo Jesus, mas as situações da vida te levou e você sente um trapo, você se distanciou do caminho do Senhor, você está num vale profundo. Saiba que a palavra de Deus também é poderosa para te salvar, a palavra de Deus é poderosa para te levantar. O salmista, no Salmo 119, no versículo 25, ele fala que a alma dele estava apegada ao pó, ele sentia um trapo e ele clamava a Deus dizendo: Senhor, vivifica-me segundo a tua palavra. Nós precisamos continuamente ser vivificados por essa palavra, nós precisamos conhecer mais essa palavra, nós precisamos crer nessa palavra, nós precisamos estudar essa palavra, nós precisamos honrar essa palavra, precisamos amar essa palavra, nós precisamos obedecer essa palavra. E é isso que Deus tem para nós nesta manhã. Deus quer nos avivar segundo a sua palavra. Você está vivendo num vale profundo, você está totalmente desanimado, Deus está aí com você, tal qual a sombra, o salmista fala, Deus está junto de você, Ele não desgruda de você. Clame a Ele, creia nessa palavra e clame ao Senhor que Ele virá ao teu socorro. Amém. Eu gostaria de orar agora para os irmãos, juntamente com os irmãos. Pai Santo, Pai querido, eu creio na Tua palavra, Senhor. E tal qual, Senhor, o salmista disse, Senhor, também eu quero, Senhor, ser vivificado por Tua palavra. Eu quero, Senhor, juntamente com os meus irmãos agora aqui, Senhor, nesta manhã, Senhor, cada um em seu lar, eu quero que nós sejamos transformados, Senhor, de glória em glória por essa palavra. Tantas vezes nós vivemos nos vales profundos, Senhor, e os inimigos, Senhor, se levantam, Senhor, dizendo que para nós não há saída, que para nós não há solução, mas, Senhor, agora nós levantamos os nossos olhos para o monte e nós perguntamos de onde nos virá o socorro. Que a mesma confiança que havia no salmista em dizer:
o meu socorro vem do Senhor. Assim, ó Deus, seja nos nossos lábios, mas não somente da boca para fora, mas que em nosso coração, Senhor, essa tua palavra esteja, Senhor, latejando, transbordando e seja falada com fé, ó Deus. Não permita, ó Deus, que nós deixemos ser levados pelas situações da vida, Senhor. Não permita que nós, Senhor, pequeno rebanho teu, Senhor, sejamos, Senhor, levados como ondas, Senhor, conforme, Senhor, os noticiários, conforme, Senhor, a gente vê, Senhor, um mundo sendo levado por tantas notícias trágicas, Senhor, mas que os nossos olhos estejam fitos no Senhor, estejam fixos em Ti, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Nesses momentos, Senhor, que a Tua palavra é semeada em nossos corações, eu peço que o Teu Espírito trabalhe em nossos corações, gerando fé, para que nós vivamos a Tua palavra e tenhamos não somente essa nova semana cheia de fé, cheia de experiência contigo, cheia da Tua graça, mas que a nossa vida reflita uma vida de filho Teu, Senhor, um filho que confia em Ti, um filho que obedece a Tua palavra, Pai. É o que eu peço a Ti no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém, amém. Estejam com Deus. Que bênção, irmãos. Palavra abençoada. Palavra que nos mostra que verdadeiramente conheceremos a verdade, né? Como diz a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É conhecendo a palavra, e essa palavra nos levará ao conhecimento de um Deus todo-poderoso, de um Deus que é um Deus de perto, é um Deus de longe, é um Deus do vale, é um Deus dos montes, é um Deus que não nos desampara, um Deus que sempre está com os seus olhos atentos sobre os justos, sobre os ímpios, e não tem deixado passar nada. Embora nós pensamos que, muitas vezes, como alguns possam dizer, que Deus tardou, Deus não é tardio. Deus tem olhado todas as coisas, tem contemplado todas as coisas, e Ele tem visto a sua necessidade, a minha necessidade. Ele tem visto o que nós precisamos e quando Ele tem que nos socorrer. E Ele tem nos atendido no momento certo. Então nós precisamos continuar firmes. Nós precisamos continuar buscando o conhecimento da palavra, para que assim nós possamos permanecer na presença desse Deus, cumprindo a sua vontade e fazendo a obra que Ele determinou que seja feita por nossas mãos. A palavra do Senhor, Paulo orienta Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo número 3, versículo número 14, ele vai dizer assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua mocidade sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então Paulo ele orienta Timóteo a permanecer naquilo que aprendeu. É o que nós ouvimos hoje. Permanecer no que nós temos aprendido, permanecer nessa palavra, permanecer firmes. E essa palavra tem nos ensinado que Deus nos chamou para fazer essa obra, que Deus nos convocou para podermos fazer essa obra. E como nós fazemos? Nós fazemos contribuindo com a obra do Senhor, sendo fiéis nos dízimos e nas ofertas, sustentando esta obra para que a palavra seja anunciada, para que aqueles que têm sido levantados para pregar o Evangelho possam dar continuidade. Nós vamos ver que a palavra nos ensina isso, que homens foram levantados para cuidarem das coisas do Senhor, que diziam que eram referentes à casa de Deus, ao zelo da casa do Senhor, enquanto homens preparados para pregar, iam pregando a palavra, iam anunciando o Evangelho. Não é diferente conosco. Deus tem chamado a mim e a você
para podermos continuar essa obra e zelar por esta casa, zelar por aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, enquanto outros vão pregando a palavra, vão anunciando o Evangelho, vão anunciando as boas novas da salvação. Então Timóteo aqui, ele é orientado a permanecer naquilo que ele aprendeu desde a sua mocidade, para que pudesse fazer dele um homem sábio e levasse ele à salvação, salvação pela fé em Cristo Jesus. Então que você possa continuar trazendo o seu dízimo e a sua oferta durante a semana, que você possa continuar fazendo a sua transferência bancária, se assim for melhor para você, que você possa continuar fazendo o seu depósito. Eu não sei como que Deus tem trabalhado no seu coração, mas uma coisa é certa, não recue, não retenha o que é de Deus, porque se o Senhor nos convocou, se o Senhor nos chamou, um dia Ele vai requerer de nós. Um dia Ele vai querer que nós apresentemos-nos a Ele e mostremos-nos as obras que foi feita. E se nós aparecermos de mãos vazias, com certeza o Senhor não se alegrará. Então que você possa permanecer firme naquilo que você aprendeu, naquilo que você ouviu nesta manhã, e que você possa, juntamente com a sua família, desfrutar de um domingo abençoado, de um momento de comunhão, de almoço, ainda degustando também dessa palavra, trazendo ela em memória, podendo ali conversar com os seus à mesa, para que vocês possam entender os propósitos de Deus, o amor de Deus, para que vocês possam desfrutar dessa graça maravilhosa. E com certeza o Senhor preparará mais à noite um momento de uma ceia, onde nós nos assentaremos mais uma vez à sua mesa para desfrutarmos de um alimento totalmente preparado por Deus. Então que você possa ter um domingo abençoado, que você permaneça orando por essa obra, por aqueles que Deus tem levantado, pelos nossos pastores, porque com certeza grandes coisas o Senhor já tem feito e continuará fazendo em nosso meio. Amém? Que Deus o abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor continue a levantar o rosto e a te dar a paz, não somente hoje, mas para todo sempre, e juntos nós dizemos amém. Deus abençoe, um ótimo domingo.